Boa noite a todos e todas. Mais uma etapa das temáticas, né, da Sexta Conferência Municipal de Saúde de Paulínia, hoje trazendo um tema tão importante quanto todos os sets, né, que já foram debatidos por aqui, valorização do funcionalismo público. A dinâmica é a mesma, né? 30 minutos para o convidado fazer a sua fala, se apresentar e fazer a sua fala. Os participantes, 3 minutos cada, erguendo a mãozinha e a gente vai administrando conforme for passando o tempo. Hoje tivemos um resumo cultural, né, antes da palestra, de algumas participações culturais que teve durante esses é, 8 momentos muito importantes para a nossa cidade. Meu nome é Vanusa, trabalhadora do SUS Paulínia, e vamos ter a Iracema como a nossa relatora. E vamos apresentar o nosso ilustre convidado, né? Wagner Romão, professor de Ciência Política da Unicamp, co-coordenador do Núcleo de Pesquisa em Participação, Movimentos Sociais e Ação Coletiva. Seja bem-vinda. Obrigado, Vanusa. É um prazer estar aqui com vocês. Podemos começar, Vanusa? Claro, Wagner, o palco tá joia. Bom, eu queria agradecer o convite do Dr. Felipe, também de todo o SUS Paulínia, agradecer também ao Fábio, secretário de Saúde aí, Paulínia, e a toda a comunidade, todos os usuários, usuárias, trabalhadores e trabalhadoras da saúde, né, toda a comunidade envolvida nesse processo que, pelo que eu pude acompanhar, foi um processo muito rico, né, e muito marcante assim nas etapas, no cuidado, no tratamento dos temas, né? Então fico contente de poder colaborar de algum modo com essa trajetória, com esse processo. Eu preferi, pessoal, aqui como uma estratégia de diálogo com vocês, né, abordar a questão da valorização do funcionalismo público através de algo que está na ordem do dia, né? Algo que está absolutamente na ordem do dia e que eu penso que vocês, se não estão acompanhando, devem estar bastante preocupados e preocupadas em acompanhar a tramitação da PEC 32, a proposta de emenda constitucional número 32 de 2020, que é chamada de reforma administrativa, né, pelo governo federal. Então, eu vou elaborar minha fala a partir da tramitação e da discussão de alguns pontos dessa PEC, porque ela na verdade, foi criada exatamente para questionar e para modificar elementos muito importantes do que eu considero que são características do serviço público, do funcionalismo público, e eu acho que a partir daí a gente pode travar um diálogo, né? Eu posso aqui levantar a bola para vocês conversarem, para a gente conversar a respeito da questão da valorização do funcionalismo público, porque ela toca em pontos muito importantes. Eu diria que 2 pontos principais aí, talvez 3 pontos principais, são a questão da estabilidade no serviço público, que é algo fundamental para a gente pensar a valorização do funcionalismo, né? A questão das contratações temporárias, né, que me parecem também que a gente sabe que isso já existe no serviço público, né, mas se a gente constitucionalizar essas contratações, a tendência é que isso ainda piore, né, que me parece que esse tipo de contratação que eu considero ruim, né, eu entendo que a gente deveria sempre pensar em concursos públicos, né, essa é a melhor forma de valorizar o serviço público, é pensar em concursos públicos, de estabilidade na carreira, que as pessoas possam, né, ter uma previsibilidade, né, na organização da sua carreira, que elas possam, né, continuar a sua formação, seja em cursos, seja fazendo eventualmente uma pós-graduação, né, eventualmente cursos de especialização, ou uma graduação, né, para as pessoas que estão no nível médio, para conseguir poder avançar na sua carreira, naquilo que estão se propondo, que é trabalhar no serviço público, né?
E a PEC, de certo modo, ela toca em todos esses aspectos, além de também abrir, eu diria escancarar, né, a relação do Estado brasileiro, ou seja, da União, dos estados e dos municípios, com a iniciativa privada, né? A partir da PEC, a gente teria aí um princípio, que é um princípio chamado de subsidiariedade, né? Que é um princípiozinho de nome feio e também muito feio na sua concepção, na sua proposta, que é exatamente fazer com que aquilo que está previsto na Constituição Federal, ou seja, de que o Estado deve ter a primazia da execução dos serviços públicos e o mercado, quando o Estado não puder, não alcançar a execução desses serviços públicos, entra o mercado para, digamos assim, complementar, né? É muito princípio que na saúde a gente conhece como saúde suplementar, não é isso? Então, o SUS enquanto serviço público, né, enquanto estrutura pública, faz aquilo, faz o principal, e mais abre-se a possibilidade que a saúde suplementar, ou seja, a saúde no campo da iniciativa privada, possa também contribuir para o sistema como um todo, né? O que a PEC coloca é uma inversão disso, em que praticamente o mercado, né, a iniciativa privada vai ter a primazia e o Estado teria um papel até secundário, né, o que eu acho que é um dos elementos mais ruins da PEC, né? Mas eu queria retomar aqui, contando um pouco dessa trajetória, que acho que é importante, né, que nós aqui entendamos o que aconteceu até aqui e o que deve acontecer nos próximos passos, né? A PEC é uma proposta de emenda constitucional para ela ser aprovada, ou seja, ela muda a Constituição, então ela é uma mudança importante no nosso referencial legislativo, né? Ela, para ser aprovada na Câmara dos Deputados, ela precisa obter 3/5, né, do conjunto dos deputados e deputadas, e também, quando ela vai para o Senado, ela também precisa obter 3/5 dos 81 senadores e senadoras, né? E isso em 2 turnos, ou seja, está se iniciando um processo de tramitação que, a não ser que a PEC seja derrotada no plenário da Câmara dos Deputados, eu já vou falar mais sobre isso, a gente vai acompanhar esse debate ainda por algum tempo. Então, eu queria chamar a atenção de vocês para isso, porque nós, servidores, eu sou professor aqui na Unicamp, sou servidor público como vocês, nós temos que estar muito ligados no que está acontecendo, não apenas para o benefício do serviço público, né, e de servidores e servidoras, mas para a população, que é né, a finalidade principal do trabalho que a gente executa, né? A PEC entra em discussão, a PEC adentra a Câmara dos Deputados em setembro do ano passado, e ela só vai ter, ela só vai assumir, começar, na verdade, a sua tramitação agora em março desse ano, com a entrada na Comissão de Constituição e Justiça, né? E a PEC trazia alguns elementos, eu diria assim, que pelo menos 2 elementos cruciais, sendo que um deles cai, né, ou seja, é retirado já na primeira discussão, exatamente na Comissão de Constituição e Justiça. E acho que é importante a gente também considerar isso, porque esse primeiro elemento que eu queria discutir aqui, ele centralizava os poderes nas mãos do presidente da República, ou seja, possibilitava que o presidente da República, uma mudança no artigo 84 da Constituição, que é justamente o artigo que vai estabelecer digamos assim, as prerrogativas, aquilo que é a tarefa do presidente da República. E ele possibilitava, então, que o presidente pudesse, por decreto, extinguir cargos públicos efetivos, vagos, né? Cargos de ministro de Estado, cargos em comissão, cargos de liderança e assessoramento, funções de confiança e gratificações, criar, fundir, extinguir ministérios, extinguir, transformar e fundir entidades da administração pública, autárquica e fundacional, né? Ou seja, no caso do Serviço Público Federal,
entidades como o IBAMA, como o ICMBio, como a Fiocruz, por exemplo, tão importante nesse período de pandemia, né? Essas entidades poderiam ser extintas por uma mera canetada do presidente da República. E todos esses processos são possíveis de acontecer, mas o Legislativo, ou seja, o Congresso Nacional, tem que se pronunciar sobre essas matérias, né? Então, o que a PEC trazia era essa mudança, que é uma mudança de centralização e uma mudança autoritária, que dá muito poder para o presidente da República, e que, por tabela, pessoal, isso não estava claro no texto da PEC, mas, por tabela, isso poderia também ser, digamos assim, homologado. Na verdade, a gente poderia ter uma analogia, né, com os cargos de governador e prefeito também, nos municípios e nos estados, né? Então, esse elemento, que era um elemento bastante preocupante da PEC, ele cai, e da proposta do governo, portanto, né, ele cai exatamente já na Comissão de Constituição e Justiça. O que os parlamentares entenderam, então? Que era inconstitucional, né, que essa prerrogativa fosse dada apenas para o presidente da República, porque ele estaria exorbitando daquelas funções, né, que lhe são confiadas, né, entendendo que essas autarquias, as fundações, as próprias universidades públicas e assim por diante, elas têm um caráter para além daquilo que o presidente da República, da alçada do presidente da República, são estruturas de Estado e não de governo, né? O segundo aspecto, que é um aspecto que era um aspecto que aparecia também na comissão, na PEC original, e que veio cair agora mais, né, na tramitação na comissão especial. E aqui deixa eu só fazer um parênteses para vocês entenderem. A PEC ela entra a partir de uma comunicação ao presidente da Câmara, né? O presidente da República envia a PEC para a Câmara dos Deputados através do presidente da Câmara, que acata a PEC, envia para a Comissão de Constituição e Justiça, depois se cria uma comissão especial que vai analisar o conteúdo da PEC, né? A Comissão de Constituição e Justiça vai analisar a constitucionalidade, legalidade ou não da PEC, e a Comissão Especial vai analisar o conteúdo da PEC, né? Vai fazer o debate de mérito da proposta de emenda constitucional. E se aprovada na Comissão Especial, ela vai ao plenário da Câmara para ser votada e aprovada ou recusada, né? Depois ela segue para o Senado. Então, e depois no Senado e na sequência isso acontece também mais ou menos da mesma forma, embora não tenha que passar nas comissões, né? Qual que era uma mudança substantiva que estava proposta na PEC? A PEC criava 5 vínculos ou cargos no contexto da administração pública na União, nos estados, no Distrito Federal e nos municípios, né? Então, ela criava um regime jurídico específico, criando 5 vínculos. O primeiro vínculo, um vínculo de experiência, e esse vínculo de experiência era uma etapa no concurso público, ou seja, a pessoa passaria no concurso público, né? E ela ainda não seria qualificada como servidora pública, né? Porque ela teria um vínculo de experiência, um vínculo ainda mais precário do que o vínculo que a gente conhece hoje, que é o vínculo do estágio probatório, né? Então, nós temos aí esses 3 anos de estágio probatório, em que a pessoa é um servidor público, mas ele tem um vínculo ainda precário. Ora, nesse vínculo de experiência, esse vínculo de experiência seria considerada como uma etapa do concurso público. Então, o concurso ele poderia, por exemplo, se abrir para 2 vagas, ele poderia abrir para 5 pessoas, né, para 5 pessoas que estavam prestando o concurso, e aí, nesse período de experiência, nesse vínculo de experiência, ele poderia simplesmente demitir 3 delas e ficar com 2 apenas, né? Era um vínculo extremamente precário. Um outro vínculo por prazo determinado, eu já vou voltar nele daqui a pouco. O terceiro, um cargo com vínculo por prazo indeterminado.
E o que seria isso, pessoal? Seria exatamente a ideia de que o regime preferencial para esse vínculo de cargo de prazo indeterminado seria a CLT, né? Ou seja, não seria o regime estatutário, o regime próprio do serviço público, mas seria a CLT, assim mais ou menos como acontece nas empresas públicas, né? Então, nós temos aí os empregados públicos, temos os servidores públicos estatutários, e nas empresas públicas, como, por exemplo, os Correios, né, e outras empresas, a gente tem os empregados públicos, que, em geral, são seletistas, né? Então, esse seria o principal aí, essa mudança com relação ao vínculo por prazo indeterminado. E teríamos mais 2 cargos: o cargo típico de Estado, né, e o cargo de liderança e assessoramento, que, na verdade, são os cargos comissionados que já existem, né? Então, uma mudança importante aí que está em discussão, né, era essa criação dessa ideia, dessa categoria, cargos típicos de Estado. E o que o governo federal, esse atual governo federal, entende como cargo típico de Estado, né? E o que também a FONACAT, que é o Fórum das Carreiras Típicas de Estado, entende como carreira típica de Estado, e acho que essa é uma discussão muito importante para a gente fazer. Ela entende que típico de Estado são apenas segurança pública, diplomatas, fiscalização, né? Quer dizer, tudo quanto é tipo de fiscalização, carreiras relacionadas à arrecadação de impostos, defensoria pública, carreiras ligadas ao judiciário e outras aqui, carreiras ligadas à tributação, né? Então, pessoal, esse é um ataque importante, é um ataque muito duro. Por quê? Porque vocês são profissionais da saúde, eu que sou um profissional da educação, né? Para essa visão neoliberal de Estado maravilha, mínimo, graças a Deus. nós não somos considerados Valeu, cargos típicos de Estado, né? E isso teria um impacto, pode ter um impacto, se aprovada a PEC, um impacto muito importante na nossa própria estabilidade, não só, no caso, não a nossa estabilidade, mas na possibilidade de contratação de temporários em até 10 anos, e isso foi algo que permaneceu desde quando essa PEC entra na CCJ até ontem. Ontem foi aprovada na comissão especial esse substitutivo do relator, Arthur Maia, né, que vai ser votado no plenário da Câmara agora, na semana que vem, provavelmente, né? Então, o que fica desse ataque à estabilidade que se colocou? É importante dizer que caiu essa ideia de que o servidor público pode não ter estabilidade, né? O que permaneceu, então? Permaneceu a possibilidade que, nas carreiras que não sejam exclusivas de Estado ou típicas de Estado, como eles tinham denominado antes, pode haver contratação de servidores, a contratação temporária de servidores pelo prazo máximo de 10 anos. Ou seja, se constitucionaliza essa possibilidade de que, ou seja, o que isso vai trazer para nós, pessoal? Vai trazer menos concursos públicos, vai trazer mais processos seletivos, vai trazer mais instabilidade, porque se eu sou um contratado temporário, eu tenho estabilidade até o prazo da minha contratação, certo? E aqui a contratação pode ser de até 10 anos. Então, toda essa, digamos assim, essa cultura do serviço público, né, da estabilidade, de uma valorização da experiência, da valorização da carreira, né, ou seja, da valorização de uma construção, né, nossa no serviço público, isso a PEC ataca fortemente, né? Ela não acaba com a estabilidade, mas ela introduz na Constituição essa possibilidade de contratação temporária, o que é extremamente danoso, né? E onde está vetado, quer dizer, onde que não vai valer a contratação temporária? Apenas nas carreiras chamadas típicas de Estado. Segurança pública, diplomacia, controladorias, arrecadação de impostos,
e fiscalização, etc, etc. Em todas as outras, isso inclui profissionais da saúde, inclui profissionais da educação, pode haver a contratação temporária por até 10 anos. Né? E um outro elemento bastante complicado, né? Bastante complicado no sentido de que vai trazer muitas dificuldades também, não só para o serviço público, mas para a população de maneira geral, é algo que está no artigo 37, e eu vou fazer questão de ler aqui para vocês, o artigo 37A, que diz o seguinte, que é esse escancaramento da possibilidade da iniciativa privada ter centralidade naquilo que é hoje que a gente conhece como serviço público. Né? Esse artigo diz o seguinte: a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão, na forma da lei, firmar instrumentos de cooperação com órgãos e entidades públicos e privados para a execução de serviços públicos, inclusive com compartilhamento de estrutura física e utilização de recursos humanos de particulares com ou sem contrapartida financeira. Né? Então, é como se, por exemplo, a gente pudesse ter aí a contratação de uma empresa em que os funcionários dessa empresa trabalhassem dentro dos postos de saúde ou dentro dos equipamentos de saúde aí do município de Paulínia, né? E, portanto, utilizassem esses espaços públicos, estabelecesse ali algum tipo de contrato, né? E pudessem fazer tudo aquilo que vocês aí, profissionais da saúde, realizam no serviço público, né? No serviço de saúde. Mais do que isso, pessoal, ele coloca aqui uma lei específica disporá sobre as normas gerais para a regulamentação desses instrumentos de cooperação. Ou seja, vejam que aí tem uma questão política muito importante, que é a seguinte: para se aprovar a PEC, o governo precisa de 308 votos na Câmara dos Deputados. E isso aprovou a PEC. Não é muito fácil chegar a esses 308 votos, né? Quer dizer, são 3/5 da Câmara dos Deputados e 3/5 depois do Senado. Mas, aprovada a PEC, o governo estaria, digamos assim, autorizado a enviar um projeto de lei para a Câmara dos Deputados e a aprovação dessa lei, que regulamenta o que foi aprovado na PEC, poderia passar apenas por maioria simples. Ou seja, 257 deputados ou deputadas, né, votando, poderiam aprovar uma lei regulamentadora dessa PEC, nesse quesito específico, desse compartilhamento de operações aí com o setor privado. Né? Ora, ficaria muito mais fácil, portanto, que o governo tivesse essa maioria para implementar essa lei. Né? E mais do que isso, pessoal, além dessa questão da lei federal, o texto diz também que, até que seja editada a lei federal, ou seja, a gente sabe que tem na Constituição Federal, tem muita coisa na Constituição Federal que não foi regulamentada até hoje, passados mais de 30 anos da Constituição. Né? Então, a PEC diz assim, que até que seja editada a lei federal, os estados, os municípios exercerão a competência legislativa plena sobre a matéria. Ou seja, a depender da maioria aí da Câmara de Vereadores aí em Paulínia ou aqui em Campinas, né, vai ficar a cargo da discussão no município para como regulamentar isso. Ou seja, a PEC ela escancara a possibilidade realmente de privatização do serviço público em todos os setores que não sejam esses setores das carreiras chamadas exclusivas de Estado. Né? Então, privatizar diplomacia, privatizar fiscalização, privatizar a segurança pública, privatizar a arrecadação de impostos, etc., isso ainda não pode. Né? Mas saúde, educação, cultura, assistência social, etc., esse artigo aqui possibilita que a gente tenha processos cada vez mais intensos de privatização do serviço público. Né?
O que está acontecendo lá na Câmara dos Deputados agora nesse processo, né? Nós tivemos uma situação lá em que foi cada vez mais difícil, porque, vejam, essa PEC ela é tão ruim, inclusive considerando tudo aquilo que o atual governo tem feito, né, que não é nada, não me parecem coisas muito boas, né, aliás, pelo contrário, né, mas nós temos tido aí mudanças importantes e, digamos assim, há um processo de desidratação da PEC, embora muito da essência da PEC, eu diria que esse artigo 37 é o mais problemático de todos, né? Embora, e, portanto, muito da PEC já ficou para trás, né? Então, aquela centralização nas mãos do presidente da República, houve uma série de negociações para que essa PEC pudesse avançar, né? Uma delas foi o reconhecimento da Polícia Federal, como uma polícia jurídica, também tendo o mesmo status da Advocacia Geral da União e das Defensorias Públicas, né? E ontem nós tivemos os seguintes pontos que foram aprovados e houve toda uma negociação, e para além disso, né, o governo substituiu muitos parlamentares que tinham um posicionamento contrário à PEC e substituiu por parlamentares que tinham um posicionamento favorável à PEC, né? Então, rolou de tudo ontem para a aprovação da PEC na comissão especial. Então, um outro elemento que é importante aí foi uma alteração na questão da avaliação de desempenho dos funcionários públicos e das funcionárias públicas, né? Então, se abre a possibilidade de que os usuários possam participar desse processo de avaliação por meio remoto, pela internet, né? Então, há uma frequência aí na avaliação que pode tornar mais fácil que a avaliação de desempenho gere uma demissão, né, de um funcionário, de um funcionário público. Então, essa é uma questão importante para a gente também ficar atento, né? Porque a regulamentação, se eventualmente a PEC passar, a regulamentação a respeito disso, ela provavelmente vai ter alguma orientação federal, mas ela vai se dar na prática nos municípios e nos estados, né? Então, o que acontece, aí eu vou caminhando para a minha conclusão aqui, já estou chegando nos meus 25 minutos, o que a PEC aprovou na noite de ontem? Desculpa, o que a comissão especial aprovou na noite de ontem, os principais aspectos, né? Então, primeiro, a manutenção da estabilidade de todos os servidores, mas com uma possibilidade de demissão por desempenho insuficiente, com um processo de avaliação diferente desse que se coloca nesse momento, né? A possibilidade de perda de cargo se o posto for extinto, por ter se tornado desnecessário ou obsoleto. Então, há uma possibilidade de que, se existe um cargo aí em Paulínia, enfim, que é considerado obsoleto, né? Vou dar o exemplo da datilógrafa, né? Ou do datilógrafo, né? Então, antigamente tinha essa função aí, né? Que hoje está absolutamente obsoleta, embora a gente ainda precise da datilografia para trabalhar no computador, mas aquela função de uma pessoa que simplesmente redigia, né, cartas ali, ela ficou obsoleta, ela já não tem mais essa possibilidade. Então, cargos como esse poderiam ser extintos, né? Um outro aí bastante preocupante, né, que é o seguinte: a ideia que já estava presente numa outra proposta do governo, que é o corte de jornada de trabalho em até 25%, com o corte correspondente de remuneração, né? Isso estava colocado como algo passível de ocorrer a qualquer momento, e houve uma introdução de um aspecto que pelo menos diminui a intensidade dessa determinação aí,
dizendo que isso pode acontecer só em caso de crise fiscal, né? Só que nós sabemos que a gente vive em permanente crise fiscal, né? Principalmente nos últimos anos. Então, esse é um outro aspecto que a gente precisa ficar muito ligado e combater essa possibilidade. A autorização para a cooperação da União, Estados e municípios com a iniciativa privada, sem contrapartida financeira, fica também colocada, né? Permanece. A questão da permissão para contratação temporária pelo prazo máximo de 10 anos, que eu acho que é um dos aspectos também mais complicados da PEC. Essa questão da definição das carreiras típicas de Estado também permaneceu, né? E ela é complicada também, porque aí tem um debate sobre, afinal de contas, que Estado que a gente quer, né? Nós queremos um Estado mínimo, né, que tá restrito à arrecadação de impostos, à fiscalização, à segurança pública, à diplomacia, à defensoria pública? Eu penso que não, né? A gente sabe que as necessidades do Brasil, do Estado de São Paulo, de Campinas, de Paulínia, da região aqui, elas são necessidades muito importantes. Então, fazer uma disputa simbólica, né, por essa questão sobre o que afinal de contas, deve ser considerado uma carreira típica de Estado, será que os profissionais da saúde, né, os profissionais da educação, será que a gente não tem que brigar para que essas carreiras sejam consideradas típicas de Estado, né? Será que a gente não tem que considerar todo o serviço público, né, brasileiro como uma carreira típica de Estado? Então, tem uma discussão aí de significado que é muito importante da gente travar, né? E, enfim, por fim, um aspecto que eu acho que é positivo, que é, digamos assim, acabar com aquela ideia da aposentadoria compulsória como uma modalidade de punição. Vocês lembram que isso, o judiciário, a gente vê muitos casos, né? Então, o juiz lá cometeu uma barbaridade lá, o cara foi aposentado compulsoriamente e continuou a receber a sua aposentadoria, né? Quer dizer, é um prêmio, né, para pessoas que fizeram malfeitos, cometeram crimes, etc. Então, isso foi uma concessão aí também nas negociações para que houvesse uma mudança nesse texto e que isso fosse aprovado também, né? Então, Vanusa, é isso. Eu queria agradecer a oportunidade novamente, espero que tenha sido satisfatório aí a nossa fala inicial, né? E acho que a intenção aqui é, primeiro, né, que a gente possa discutir um tema que está muito presente na nossa realidade, que está na ordem do dia, que vai para o plenário da Câmara dos Deputados, que, se aprovado, vai para o Senado, e que, se realmente aprovada, finalmente, essa PEC, sancionada pelo presidente da República, nós vamos ter mudanças muito ruins para o funcionalismo público, para o serviço público, para as nossas carreiras e para a sociedade, né? E, em segundo lugar, abrir um pouco também o debate sobre esses aspectos que estão longe de ser valorizados por essa PEC, a questão da valorização da estabilidade, a valorização da experiência, né, a valorização dos planos, né, de carreira, cargos e salários, que eu acho que tem que ser um debate são debates muito importantes para a gente fazer em qualquer setor do serviço público, em qualquer nível da federação. Então, acho que essa foi a intenção aqui, dialogando com vocês, tá bom? Fico aqui à disposição. Obrigado. Nós que agradecemos, Wagner. Está abertas as inscrições, quem quiser levantar a mãozinha, viu? Dr. Felipe Reck, pode começar. Oi, Wagner, tudo bem? Muito bem-vindo, viu? Muito legal a sua fala. Obrigado, Felipe. Wagner, a gente está, então, nesse processo de conferência e chamou muita atenção a recorrência, durante as conferências locais, de uma sensação dos trabalhadores de não se sentirem valorizados enquanto funcionários públicos. Eu entendo que existe toda uma conjuntura que desvaloriza o funcionário público, né? Desde midiática,
desde uma estratégia de defesa do Estado mínimo, então eu desqualificar o funcionário público se torna uma estratégia, mas ao mesmo tempo, quando você olha a própria administração pública, o que eu sinto assim, nem sempre o processo seletivo ele é feito de uma forma organizada ou de uma forma qualificada, né? Então, às vezes eu faço um processo seletivo e eu quero um profissional para atenção primária, mas quem faz uma prova de hospital. Então, o cara que entra não necessariamente é um cara mais preparado para aquilo que eu precisava. Quando o cara entra, muitas vezes não tem um acolhimento dos trabalhadores de uma forma humanizada. O cara é simplesmente jogado num posto de trabalho, sem um preparo, sem uma discussão. Poucas cidades, na verdade, só conheço Campinas, que tem um processo de acolhimento de novos trabalhadores para a saúde que eu acho bem adequado, e a gente já conversou, inclusive, disso em outras mesas temáticas. Aí depois tem aquele período de adaptação, que não necessariamente as avaliações ocorrem de uma forma séria, de uma forma comprometida, que o trabalhador realmente seja avaliado e orientado sobre a melhor forma de atuação, né? Então, o que eu vejo assim, eu sei que tem várias ameaças que você trouxe e são super relevantes para a nossa fala, mas mesmo hoje, para o Estado que foi constituído, dá uma sensação de que os municípios não se estruturaram para valorizar esse funcionário, para garantir que ele seja bem selecionado, bem recebido, bem preparado, para ele se sentir realmente valorizado enquanto funcionário público, né? Então, se puder abordar um pouquinho disso, isso é uma coisa que eu percebo em várias cidades que eu já passei, e isso me provoca muito. Hoje teve uma mesa virtual com o Gastão, que ele fez uma live, onde ele fala, inclusive, de uma outra forma de relação de contratação, que não necessariamente é a municipalização, né? Ele questiona a municipalização em si, nesse aspecto da estruturação do SUS, aí falando em específico da saúde pública. E aí, se puder, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, essa situação hoje do Estado e do funcionário público. Legal, Felipe, obrigado. Veja, eu penso que essa realidade aí não é apenas em Paulínia, né, e nem é apenas na área da saúde, né. Eu penso que quando você entra no serviço público, realmente você quer ser acolhido, né? Quer dizer, tem muita gente que presta um concurso público, um processo seletivo, né? E sabe que esse é uma etapa transitória, né? Mas eu acho que a maioria, quando faz isso, e acho que o fato da estabilidade no serviço público, a estabilidade ela tem dois aspectos, né? Ela tem um aspecto, digamos assim, de direito do trabalhador, da possibilidade que ele e ela possam, digamos, desempenhar as suas funções de maneira satisfatória e sem ter receio a respeito das suas chefias ou mesmo de outros companheiros e companheiras de trabalho, né? Ou seja, a estabilidade ela é uma garantia para que as pessoas possam exercer as suas funções de maneira condizente com aquilo que está para aquilo que foram contratadas, né? E a estabilidade tem um valor muito importante também para a população como um todo, né? Quando a gente fala em estabilidade, a gente está falando em experiência, a gente está falando em segurança, a gente está falando em conhecer, sobretudo nos municípios, né? Isso é muito importante, né? As pessoas, e sobretudo na saúde, né? E na assistência social, em que os vínculos vão se formando, também na escola, né? Os vínculos vão se formando e a gente não pode pensar em ter pessoas, ou pelo menos deveria evitar ao máximo, né? Ter pessoas contratadas temporariamente, né? Porque a gente entende que se trata de uma presença do Estado, né? Na forma de pessoas, de funcionários e funcionários, né? Então, eu acho que a questão do acolhimento ela é extremamente importante e acho que isso tem que ter um rebatimento também. Eu vou te contar uma história.
antes de eu entrar na Unicamp, eu entrei na Unesp, aqui na cidade de Araraquara, né? E ali tinha uma cerimônia que o reitor fazia. Ele pegava todos os professores que tinham entrado na universidade naquele momento, naqueles 6 meses, naquele semestre, e ele reunia em São Paulo, numa atividade, e tinha lá uma palavra do reitor, né? Então, o reitor da universidade é como se fosse aí o secretário de saúde ou o prefeito até, né, da cidade ao receber os seus funcionários, né? E ele falou uma coisa que me marcou muito. Depois quando eu saí da Unesp, eu até dei razão para ele. Mas ele disse o seguinte, na entrada, hein? Ele disse assim: muito bem-vindos vocês que vieram trabalhar aqui na Unesp. A gente sabe que muitos de vocês não vão permanecer aqui, né? Então você imagina que choque que é o reitor da universidade, né? Dizer que, olha, eu estou sabendo que vocês estão aqui, mas vocês estão querendo estar em outro lugar, né? E eu acho que isso é muito, realmente, me chocou muito, porque o que a gente espera, né, de uma palavra de um prefeito, de uma palavra de um secretário? Olha, vocês estão aqui, vocês são imprescindíveis, né? O meu trabalho ele não é nada sem o trabalho de vocês. Fiquem aqui, nós vamos dar as melhores condições, né? Quer dizer, eu acho que hoje em dia essa questão do acompanhamento psicológico, né, da questão da saúde mental dos trabalhadores e trabalhadoras é uma questão extremamente importante, né? Eu acho que a gente tem ainda trabalhado muito mal e muito pouco, né, essa dimensão da vida das pessoas, né? Não só a saúde mental, mas tudo que gira em torno da saúde do trabalhador, da trabalhadora, né? Então, acho que a questão do acolhimento, a questão das garantias, dos direitos, do trabalho, até para além da questão salarial, né, elas são realmente muito importantes. A gente precisava ter políticas para isso, né? A minha atividade principal de pesquisa na universidade é sobre participação, né? Participação e políticas públicas. Hoje eu estava conversando, participei de uma aula de uma colega e a gente estava discutindo participação no campo da educação, né? E eu acho que talvez esteja acontecendo, essa tua percepção seja paralela a isso que eu acho que foi uma promessa também da Constituição de 88, foi a promessa de participação, né, a promessa de transparência, a promessa enfim, de gestão democrática, né, mas a qual essa tarefa o Estado não se preparou, né? Quer dizer, não se preparou, não contrata pessoas específicas para lidar com isso, e eu penso que isso pode ter também a ver com essa questão da acolhida, né? Você precisa de um departamento específico, né, para lidar com essa questão da acolhida e da manutenção das pessoas no serviço público, né? E acho que isso tem a ver com as avaliações também, né? Quer dizer, a gente precisa considerar as avaliações também como algo complexo, né, que seja tratado em diversas dimensões e que considerem também aquelas que são as possibilidades estruturais da ação das pessoas, né? Se a gente não tiver avaliações que não sejam focadas no trabalhador ou na trabalhadora, mas sejam mais amplas, a gente vai também estar cometendo injustiças na avaliação, e por isso me preocupa um pouco também essa coisa que a PEC traz, né, que é uma avaliação que pode ser precipitada, né, porque se eu usuário, assim, com todo respeito às pessoas, né, que estão na condição de usuário e usuária aí, mas às vezes, claro que ela pode contribuir muito para a avaliação, né, mas é preciso considerar essa dimensão toda, né, quer dizer, do conjunto, do aonde está o profissional do Sistema Único de Saúde, quais são as condições de trabalho. A gente teve aqui, para finalizar, a gente teve um caso aqui em Campinas muito triste nessa semana, que foi uma profissional médica, se não me engano, médica, de um posto de saúde aqui da cidade, que levou um tapa na cara de uma usuária, né? E, claro, a gente não pode nem culpar a usuária, imagino que ela também não devia estar numa situação
fácil, porque provavelmente deveria ter marcado alguma consulta, não teve condições de ser atendida naquele momento, mas é uma reação assim, né, limite, né, numa condição de um certo litígio aí, né, de uma certa situação tensa, né? Então, acho que é muito importante essa questão do acolhimento e a questão de como lidar com as dificuldades que são próprias, né, do serviço público. Lara, pode fazer sua fala. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Deixa eu me aparecer aqui, que faz tempo que eu não faço live, eu adoro me aparecer. Na verdade, eu nem ia fazer fala, mas eu acho importante a gente pontuar aqui, porque o Wagner ele traz mais algo técnico, assim, eu não domino muito o assunto, mas eu gosto de entrar no debate, e eu acho que o que ele traz sobre o funcionalismo público, eu não sou funcionária pública, eu sou usuária, mas isso é um reflexo de tudo isso que está acontecendo, até a PEC que ele citou, que vai atrapalhar, de certa forma, os trabalhadores. Isso é a precarização do serviço público, né? Isso é reflexo nítido e claro das nossas escolhas políticas que estão feitas, né? Isso é o reflexo desse governo do governo federal que trata a saúde pública no Brasil exatamente dessa maneira, negociando vacina a R$1, precarizando o serviço público, querendo acabar com o SUS, que é um sistema universal aí de saúde, que deveria ser referência para todos os outros países. Então, assim, esse é o reflexo das escolhas políticas das pessoas, né? E o que mais entristece é que tem muitos trabalhadores que ainda defendem o governo que está tirando seus direitos, e não é só dos trabalhadores públicos, mas dos trabalhadores em geral do Brasil. Então, eu acho muito complicado a gente não entrar nesse debate, por isso fazer a fala, porque não adianta nada a gente discordar, mas a gente tem que ir para a luta, a gente tem que se mobilizar e mostrar e saber, a gente está chegando em 2022, né? Saber as nossas escolhas políticas são reflexos diretamente no nosso bolso, no nosso trabalho. Então, eu acho que é com isso que a gente tem que começar a falar e a debater. Mas o Felipe, na fala dele, ele fala muito sobre o acolhimento do trabalhador, que eu acho também importante. Mas mais importante do que isso, eu acho que a gente tem que falar também na capacitação do trabalhador. Por quê? Porque nós temos a mania popular ou de costume, enfim, de achar que só porque uma pessoa se forma numa faculdade, ela está apta para exercer determinada função. E não, a faculdade a gente tem ali, sei lá, um experimento, a gente tem uma vivência. Enfim, eu, enquanto jornalista, quando eu estava na faculdade, eu tive uma noção do que eu poderia fazer, mas a vivência a gente tem na prática, a gente precisa se capacitar. E eu acredito que assim deve ser com o médico, com a administradora, com todas as pessoas que trabalham na rede pública, desde da ajudante geral, auxiliar geral ali, até o médico, enfim. Eu acho que a capacitação é muito importante. Por que eu falo isso? Porque eu tenho que trazer agora para a minha realidade. Quem sofre com a falta dessa capacitação, com a falta desse diálogo, principalmente com a falta do acolhimento, que foi o que o Felipe acabou de falar agora, é a classe das travestis transexuais, que estão ali sempre tendo o seu corpo, tendo que ser submisso a um outro corpo, a uma outra aceitação. Então, eu acho que quando a gente capacita esses profissionais de uma melhor maneira para se atender, de uma melhor maneira a conduzir ali um atendimento, de uma melhor maneira de reinserir ou inserir no Sistema Único de Saúde, a gente vai ter melhor também um acolhimento, melhor uma saúde. A gente vai construir um SUS mais inclusivo e não excludente. Então, eu acho que a partir dessa maneira, desse funcionalismo público, a gente também tem que começar a olhar. E daí para o Wagner, a provocação que eu faço para ele é como capacitar esses profissionais, principalmente para a gente tornar um SUS mais inclusivo e menos excludente, levando por base as lutas das travestis e transexuais, sendo que aqui, vou repetir, porque o Wagner não deve ter participado das outras, nós temos
maior número de evasão ali das pastas das travestis transexuais. A gente tem até, inclusive, pessoas trans que nem tem pasta, com 70 anos de idade, que nunca passou por uma unidade básica de saúde exatamente por isso, por essa transfobia e tal. Então, como capacitar essas pessoas dentro do conservadorismo, dentro do fundamentalismo, como dialogar com essas pessoas e daí, então, construir um SUS mais inclusivo. Muito bom, Lara. Gostei da tua intervenção. Eu penso que essa é Olha, não basta. A resposta mais fácil aqui seria assim: vamos dar um curso de direitos humanos, né? Dar um curso contra a transfobia, um curso relativo à comunidade LGBTQIA+, a todos, né, os direitos que são direitos constitucionais, enfim, de todas as pessoas. Mas eu acho que assim nós lidamos com uma sociedade extremamente conservadora, né, que discrimina as pessoas de todas as formas possíveis e imagináveis, né? E a discriminação contra as transexuais, travestis, ela é também uma discriminação que visa, né, apartar da sociedade, né, as pessoas que têm essa condição, né? Eu penso que programas, por exemplo, como o programa que foi programa que ocorreu na prefeitura em São Paulo, na gestão Fernando Haddad, que dava o Transcidadania, né, que possibilitava, inclusive, que as pessoas trans tivessem uma inserção profissional, pudessem, inclusive, prestar serviço junto ao poder público, né, em diversas secretarias, né. Essas políticas elas são muito importantes. E eu vou te dizer, assim, não vai ser fácil, você sabe muito bem que lidar com preconceito, lidar com a discriminação é algo muito duro e muito doído, né? E é algo que está no corpo, né, das pessoas trans, das pessoas transexuais, travestis, enfim, e isso não é algo fácil. É preciso modificar a cultura do poder público. E se o poder público parar, né, ou seja, isso é algo que tem que ser uma decisão política, realmente, seja do prefeito, seja do secretário, da secretária, né, de pensar o serviço público, que o serviço público não pode ser transfóbico, né? Se isso for levado seriamente, e se isso for cobrado dos servidores e servidoras públicas, né, cobrado realmente, né, posturas que não sejam transfóbicas, não transfóbicas, né, que não estimulem a transfobia, eu penso que a gente pode estar caminhando para uma situação melhor, né? E acho que não tem receita pronta, mas essa postura ela é uma postura fundamental. Cobrar dos vereadores e vereadoras que também não sejam pessoas transfóbicas, né, que não façam comentários transfóbicos, e as pessoas que estão no entorno, né, que se conscientizem que quando elas riem, né, de situações, né, ou de gracejos e piadinhas, etc., elas estão compactuando com a transfobia, né? Então, eu acho que isso muda muito na vida das pessoas mesmo, na prática das pessoas, e acho que o serviço público ele tem que ser cobrado com relação a isso, né? Realmente cobrado com relação a isso. Pegando um gancho aqui, Elenice, peço até desculpa um pouquinho, um gancho nessa fala da Lara, que eu me sinto muito contemplada nela. Eu acho que o leque, enquanto trabalhadora, servidora pública, o leque é muito maior, né? O que a Lara pontua é forte, é existente. A Lara está nessa conferência, eu falo que batendo na cara da sociedade e de forma magnífica. Mas, enquanto trabalhadora negra, eu acho que o leque é muito maior, porque temos outras questões também que precisa, assim, qualificar os serviços sobre todas as esferas, né? Temos o racismo institucional, é uma coisa que é gritante e muitas vezes é tabu. Na nossa cidade paulínia, eu trago isso
fortemente, porque eu sinto que é um tabu falar sobre transexual, sobre pessoas negras, sobre moradores de rua. Ai, é lindo, né? A gente vai lá, faz a caridade como tem que ser, porém, a gente não traz para nós a solução do problema. E eu não vejo uma outra forma disso acontecer se não for numa qualificação do serviço, num todo, num leque bem maior. Helenice? Concordo com você, viu, Vanusa? Concordo com você. Acho que é isso. A sociedade, o serviço público, infelizmente, é um reflexo da sociedade, né? Ela vai discriminando as pessoas, né? E quem domina vai estancando processos de questionamento, justamente seja pela cor da pele das pessoas, né? Pela etnia das pessoas, pelo gênero das pessoas, né? Pela condição, pela orientação sexual, pela condição, enfim, por se as pessoas são pessoas com deficiência, né? Com as diversas deficiências, se as pessoas moram numa situação periférica, né? Então, infelizmente, a sociedade ela vai discriminando, de modo a silenciar, a subjugar, né? A dominar. E acho que tem diversas formas, e você apontou muito bem a questão do racismo institucional, que é gravíssimo. Obrigada, Wagner. Helenice? Pode falar, Helenice. Você desligou já o microfone. Quer dizer, abriu. Helenice, não estou escutando você. Acredito que a Helenice deve estar... Acho que a Helenice deve estar com algum problema técnico. Então, vamos fazer. Temos mais inscritos, Wagner? A gente faz 3 falas e aí depois você faz uma junção desse processo. Rogério Nubor é o próximo, até a Helenice ali se organizar. Boa noite. Rogério Nubor, usuário. Estava acompanhando, queria parabenizar novamente a organização do evento, né, da conferência, agradecer o palestrante inicial. E como estava até olhando aqui na valorização do funcionalismo público, tentando me ater ao tema e ser objetivo como vem sendo. A gente, primeiro, para falar em valorizar o funcionalismo público, na minha opinião, a gente precisa rever esse processo de terceirização que anda acontecendo dentro da política pública da nossa cidade, de forma sorrateira, certo? De forma bem discreta, mas que vem afetando diretamente os serviços, porque a gente acaba tendo 2 tipos de prestadores de serviço, servidores, o funcionário e o terceirizado, em muitos casos realizando praticamente a mesma função, com posturas, regras e até mesmo valorização financeira, soldo depois, final do mensal, com valores bem diferenciados. Eu acredito que em funções como saúde, educação, é prioritário a valorização do funcionário público de forma efetiva, concursada, até mesmo para que possa garantir os serviços constitucionais a serem oferecidos para a população. Eu acredito que precisamos criar uma política de educação continuada para que esses profissionais possam não se estancar, né, com conhecimento que chegaram na função, mas estarem sempre se aprofundando e se atualizando. Acredito que a gente precisa disso. E, principalmente, rever de uma forma eficiente e eficaz o plano de carreiras dentro do funcionalismo público de Paulínia, para que se saiba para onde cada funcionário possa saber aonde pode chegar
na carreira que escolheu. E tentando não me alongar muito, e tentando acertar também nessa questão que estava em discussão agora com relação às variedades que nós temos sociais, eu acho que o Brasil erra, e a cidade acaba errando quando confunde políticas públicas e serviços públicos que deveriam constitucionalmente seguir a regra de que todo ser humano é igual na sua prestação, desses serviços a essas pessoas, tratando todos de forma, como o próprio SUS diz, equânime, igualitária. Então, o serviço e a política pública ela deve ser elaborada e executada analisando o ser humano independente da sua cor, credo, raça, etnia, opção sexual, seja o que for. E os detalhes de cada situação aí, nós sabemos que sim, os detalhes precisam ser avaliados de uma forma específica, mas eu fico muito preocupado quando a gente começa a ter políticas públicas que criam segmentações. Eu fico muito feliz que existe as políticas públicas para todas as segmentações. Próximo, Aline. Venosa, a Helenice mandou no chat que voltou o som dela. Ah, Aline, você aguarda um minuto, por favor? Posso pôr a Helenice? Obrigada. Helenice? Lenice? Eu acho. Ah, tá. Me escuta, Lenice? A Lenice está com um probleminha de comunicação ali ainda. Aline, então você dá sequência, se a Lenice conseguir, na próxima fala, fica aí, Lenice. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Aline, eu sou assistente social. Tenho acompanhado todas as temáticas, mas não tenho conseguido falar aqui com vocês. Tenho um bebê de 1 ano e 7 meses e eu fico sozinha com ele nesse horário, então é uma loucura. Ontem mesmo ele quase derrubou a casa e eu vou tentando aí administrar, mas tenho acompanhado bastante. Queria só complementar e contribuir dizendo que eu acho muito importante essa fala do Felipe em relação à questão da humanização, desse acolhimento do profissional que chega, porque muitas vezes a gente já chegando, né, e a gente vai aprendendo na prática. E também queria contribuir dizendo que eu achei muito importante a fala da Lara, não só hoje, mas em todos os dias das temáticas, né, o quanto é importante a gente discutir sobre isso, o quanto nossas escolhas políticas na hora da gente votar contribuem com todo o desmonte, né, que está acontecendo, aquilo que a gente já veio conquistando ao longo de tantos anos, e a importância da gente estar nos espaços, discutir, falar sobre aquilo que a gente tem dificuldade de falar, os tabus sobre o racismo institucional, sobre as questões, né, que nos trazem mais dificuldade. Eu percebo no dia a dia profissional que muitos profissionais têm dificuldade de determinados assuntos e por isso não fala sobre, por exemplo, em relação à saúde mental, ou um paciente que chega ali falando de uma tentativa de suicídio, por exemplo, o quanto as equipes têm uma certa dificuldade, o medo de falar sobre, né, sobre esse medo de morrer, não sabendo lidar com isso, não sabendo o que fazer com isso, e às vezes acaba não entrando nisso, não querendo atender, né, essa demanda e passa para outros profissionais que acreditam que tenha mais capacidade de lidar com isso, e o quanto é importante a gente falar sobre isso, sobre o espaço de educação continuada, onde cada vez mais a gente vai, porque a Lara também disse isso, eu acho muito importante, que na faculdade, nos nossos ensinamentos teóricos, a gente aprende muita coisa, mas na prática é diferente, né? E o quanto que essa discussão de equipe, esses espaços, eles fortalecem muito o aprendizado mútuo, né? A fala do outro, a experiência do outro colabora de maneira muito positiva para o nosso aprendizado no dia a dia. Ninguém detém todos os saberes, mesmo que a gente estude a vida inteira, a gente não vai saber todas as coisas. Então, a gente está sempre aprendendo
o quanto é importante a população, nós estarmos próximos da população, dos usuários, e eles da unidade, né, da atenção básica ou da atenção especializada que seja, mas o quanto o papel importante dessa população estar presente a nos ensinar também, né, porque eles vivenciam na pele todos os dias. Oi, filho. Eles vivenciam na pele essas dificuldades, né? Então, a gente continua estigmatizando, a gente continua burocratizando, né? E, às vezes, montando espaços que a gente acha que vai resolver as questões, mas para a população não faz sentido nenhum. A gente vem dizendo isso nas temáticas aqui, né? Quanto é importante a gente validar o que faz, o que é a demanda da população, para a gente poder fazer, para que isso faça sentido, né? Então, eu só queria dizer que eu concordo que isso é muito importante, esse espaço de educação continuada, de discussão de equipe, de espaços para a gente estar próximo à população e entre os nossos, para a gente discutir as questões que são difíceis e que a gente vai, no decorrer do dia a dia, aprendendo uns com os outros. Muito obrigada, Aline. Muito feliz na sua fala. O próximo é a Maria Udete. Boa noite a todos e todas, todes. Eu queria dar minha contribuição na seguinte linha. A gente sabe que quando a sociedade ela participa de um debate, as coisas começam a ter um outro olhar, né? E nós, enquanto usuários, nós erramos muito, porque nós só debatemos quando temos espaços como esse, por exemplo, da Conferência Municipal de Saúde. Os conselhos municipais, em todos os seus segmentos, eles têm um debate, mas ali dentro das reuniões ordinárias, das reuniões extraordinárias, das reuniões práticas, temáticas, mas a sociedade ela fica fora do processo de discussão, e isso contribui muito, inclusive dentro do que já foi colocado aqui em vários dias nessa conferência, sobre esses prejuízos que nós estamos tendo na questão do governo federal, né, das suas imposições, seus negacionismos e tudo mais que está acontecendo, que nós estamos vivendo. Por quê? Porque nós, da sociedade civil, usuários ou não usuários, a gente não tem um debate permanente. Nós precisamos criar mecanismos, né? Os conselhos têm que criar mecanismos, todos os conselhos, onde em algum momento, em alguma parte do seu trabalho, seja incluído um debate aberto, né, chamativo, para que haja uma discussão, para que contribua com, inclusive, este olhar diferenciado que a Lara traz, da questão do funcionário público, né? Porque os funcionários públicos, a gente sabe que tem pessoas extraordinárias, mas a gente sabe também que tem muitos funcionários que têm sérios problemas de acolhimento, preconceito, racismo. Mas isso só permanece porque nós, a sociedade civil, nós não temos um debate permanente, porque o debate provoca, o debate questiona, o debate ajuda a fazer reflexões, né? O debate contribui para que as pessoas revejam as suas atitudes, as suas condutas, os seus olhares. Então, eu sinto muita falta de ter na sociedade debates permanentes. Em uma das gestões, a gente pensou em criar um orçamento participativo, onde nós íamos criar mais um canal de debate, mais um canal de participação popular, porque é este canal que faz muitas mudanças acontecerem na sociedade. Senão não acontece. Pessoas extraordinárias. Mas a gente sabe também que tem muitos funcionários. Estão me ouvindo? Alô? Funcionários que têm sérios problemas de acolhimento, preconceito, racismo. Mas isso só permanece porque nós, a sociedade civil, nós não temos um debate permanente, porque o debate provoca, o debate questiona, o debate ajuda a fazer reflexões. Tem um problema que eu não estou conseguindo falar, eu estou me ouvindo. Desliga o microfone do Miguel, Van. Seus olhares. Então, eu sinto muita falta. Aí eu não estou conseguindo concluir, porque eu estou me ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Legal. A gente pensou em criar um
orçamento participativo. Pronto, Alô? Pronto. Era o microfone. Então, só para finalizar, eu acredito que possa fazer parte dessa conferência uma proposta de que o próprio Conselho Municipal de Saúde seja este que inicie, né, o protagonista de, em algum período, crie um debate aberto, né, em espaços que sejam chamativos, propícios, para que a sociedade seja provocada novamente, como na conferência, a participar de debates para que ajude nessas questões todas que foram levantadas desde das pré-conferências. É importantíssimo, é interessante, é importante isso. Essa é a minha contribuição. Muito obrigada, Ildete. Temos a Lara e a Rose Abreu inscrita. Você quer ouvir elas primeiro, Wagner, ou você quer fazer uma fala? Acho que eu quero ouvir, viu? Porque eu já estou anotando aqui, Perfeito. Depois eu falo no geral. Perfeito. Lara? Lara? Desculpa, que chegou gente no serviço, mas vamos lá. Eu acho muito importante a gente frisar também, e a gente se atentar, deixa eu não aparecer, que eu gosto de não aparecer. Eu acho importante a gente se atentar, quando a gente fala do SUS e quando a gente fala da sociedade em geral, que nem sempre as nossas opiniões, ela parte do princípio de uma verdade absoluta. E também a gente tem que separar o que é opinião e o que é preconceito. Então, eu acho que quando a gente parte de uma premissa de equidade dentro do SUS, o que é uma equidade dentro do SUS? Talvez eu não acredite nisso, até porque a separação, a segmentação é necessária para a construção de um resultado final. Talvez seja por isso que é muito comum em hospitais ter ala feminina e ala masculina. Essa separação é necessária, até porque as suas divergências são, as suas especificidades é diferente uma da outra. Então, quando a gente parte de uma premissa de equidade, de que todo mundo é igual, a gente tem que se questionar o que é todo mundo igual. Porque assim, eu sendo uma travesti, eu estou no campo feminino, mas eu sei que a minha especificidade não é do mesmo de um corpo de uma mulher cis. Eu vou ter que fazer, no decorrer, quando eu chegar, se Deus quiser, aos meus 40 anos de idade, que falta muito ainda, graças a Deus, eu vou ter que fazer, sendo uma mulher travesti, eu vou ter que fazer um exame de próstata. E aí? Então, separar é também você dar qualidade de vida para essas pessoas. Quando nós tentamos colocar todo mundo no mesmo balaio e falar dessa equidade que não existe, é uma premissa falsa, fake news, a gente é um ato de transfobia, porque a gente não está reconhecendo que as pessoas são diferentes, o corpo são diferentes e que as especificidades de cada um são diferentes. E é por causa disso que justamente nós temos que pensar em outras possibilidades. Até porque ninguém se fala de travesti e transexual. Eu acho que quando a Vanusa pontua o racismo, a gente também tem que pontuar, Vanusa, o racismo estrutural. E isso é um fato, porque eu sei que se estiver andando na rua, eu mesmo sendo travesti, mas tiver uma outra travesti negra comigo e tiver uma batida policial, a travesti negra vai levar um tapa e eu não vou, entendeu? Então a gente tem que entender essas especificidades. Então, assim, se eu chegar com dor de cabeça no pronto-socorro e uma mulher cis chegar com dor de cabeça, o médico vai olhar pra minha cara, a primeira coisa que ele vai pedir é um exame de HIV. Para outra vai achar, não, vamos pensar, sei lá, no psicólogo, porque existe esse estigma. Então a gente cobrir com o sol e pensar numa equidade, gente, isso além de não representar e não acolher todas as pessoas, é um ato de transfobia e é um ato de exclusão. É por isso que, e eu falo com propriedade, porque o meu coletivo Boca de Cici mapeou todas as pessoas declaradamente trans na cidade de Paulínia, são
aproximadamente 50 pessoas em parceria com o CTA, em parceria com o CAPS, a galera lá do Dr. Carlos. Nós mapeamos e a sua principal causa é que elas não estarem inseridas no Sistema Único de Saúde é porque existe o fundamentalismo, o conservadorismo logo como barreira de entrada e o preconceito. Então a gente tem que colocar... se atentar sobre isso e a gente colocar e de fato e na raiz do problema e não ficar cobrindo o sol com a peneira, porque ainda vai continuar entrando ali raio V, a gente vai ter que começar a passar protetor solar. Mas enfim, então eu acho que a gente tem que começar também a pensar nisso. E quando a gente pensa na estrutura do SUS e nessa equidade, nós temos que pensar também que nem sempre o que eu estou falando aqui por agora, o que a Vanusa falou, o que o Wagner falou, é uma verdade absoluta. Isso pode ser questionado, mas a gente tem que ser questionado dentro das especificidades de cada um. A gente tem que ser questionado dentro do limite do conhecimento de causa de cada um. Eu posso conversar com a Vanusa sobre racismo estrutural, mas eu não tenho propriedade para falar para ela o que é o que não é, porque eu não vivo racismo. Do mesmo jeito que ela não tem propriedade para falar comigo o que é uma transfobia. Então a gente tem que prestar atenção nisso. E a gente não cair nesse discurso bolsonarista que está acabando com o país e tentar incluir todo mundo junto, porque nós não somos iguais. Nós não somos iguais, temos especificidades diferentes e é sobre isso que a gente tem que começar a falar. E é a partir de debates como esse que nós temos que reproduzir, pensar um outro diálogo, uma outra camada a ser atingida. Então era isso que eu queria falar. Obrigada. Aí temos a Rose agora. Boa noite a todos, todas, todes. Gostei muito aí da fala do palestrante, gostei da fala da Ildete, gostei da fala da Lara. E é isso, Lara. O bolsonarismo virou um câncer mesmo. Então, eu acho que a gente tem que lutar. Eu sou usuária, né? Não sou do serviço público, mas estou na luta também, porque o usuário depende do serviço público. Então, eu estou na luta para que essa PEC não passe, né? Para que não seja mais um desmonte aí, né? E, realmente, não dá para colocar todo mundo no mesmo balaio como os bolsonaristas querem, né? Se fazer. Eu acho que uma ideia, Lara, inclusive, é a gente fazer uma cartilha de como são as falas, né? Porque, assim, não existe opção sexual, por exemplo, como falou aí alguém. O que existe é orientação sexual, né? E que é muito diferente, né? Se não sabe, vai estudar, vai ver, né? Porque não é porque a gente não que a gente não precisa não saber. A gente tem que saber, e se não sabe, pergunta para quem sabe. Pega um livro, eu sei que é difícil, mas pega um livro. Então, eu vejo que seria importante uma cartilha de tratamento mesmo, né? Porque não adianta, racismo estrutural existe, racismo da pior forma existe, transfobia existe, tudo existe. E não adianta esconder embaixo de qualquer tapete sujo, né? Então, eu acho que eu coloco essa ideia de fazer uma cartilha LGBTQI+, para as pessoas, pelo menos, aprenderem a falar, né? E não ter falas que levam ao preconceito, que levam à homofobia, né? E que levam aí a... E assim, porque eu não entendo uma coisa, o município ele não é separado do país. Então, se você luta pelo município e está defendendo o serviço público dentro do município, eu não entendo, na regra geral, né, como que não luta nisso nacionalmente, né? Para mim, é um descontrole de pensamento, né? É uma quebra de pensamento que eu realmente não consigo entender, mas também não entendo muita coisa de um governo de apoio ao governo genocida. Acredito que nós temos que ir à luta para que, antes das eleições, antes que já piore mais a situação, todo mundo vá para a rua já para gritar um impeachment,
porque senão a gente vai chegar em 2022 e vai ser pior, porque tudo que eles querem vai passar, né? Como passa toda a boiada, né? O gado fica satisfeito. Então, é essa minha fala e reitero a questão de fazer uma cartilha aí, viu, Lara? Depois a gente até conversa sobre isso aí, se você quiser. Essa é a minha fala. Wagner, o palco é seu. Bom, muito boas as falas. Eu queria comentar algumas questões. Acho que o Rogério ali se equivocou em algumas coisas, mas em outras ele apontou ali uma questão importante, que é, por exemplo, a questão da terceirização, né? Que realmente, se aprovada essa PEC, ela vai aprofundar um processo de terceirização que a gente já vê em determinados setores do serviço público e que vai ser muito pior, né? Porque nós vamos terceirizar funções que são vitais para o serviço público, se essa PEC for aprovada. Então, eu queria comentar nesse sentido. Comentar as falas da Aline, da Maria Ildete, né? Acho que foram duas falas que falaram de espaços de troca, né? A Aline mais pensando nos espaços de troca entre os próprios servidores e servidoras, né? E a Maria Ildete focando um pouco mais nos espaços de troca na sociedade. E aí eu queria dizer que isso é extremamente importante, né? Quer dizer, a gente conseguir ter, nos dois casos, situações em que a gente possa conversar uns com os outros, né? É muito importante. A gente está vivendo um momento de muito... Eu sei que vocês, os profissionais da saúde, não saíram da linha de frente, né? Tiveram presentes aí, se mantiveram num trabalho presencial, né? Mas eu sei que também tem muito estresse aí, porque a Covid ela é uma doença terrível e eu sei que todo mundo do campo da saúde tem sofrido bastante, assim, né? Um processo de tensionamento muito forte. Mas, para além disso, a gente precisa muito desses espaços, até espaços institucionais, sabe, de troca, porque o bar é importante, o café na casa do amigo, da amiga é importante, mas a gente precisa, assim, dividir angústias, dividir ansiedades, sabe, fazer com que isso não seja uma prática episódica, né, que não seja uma prática ocasional, que seja uma prática permanente. E falando com a Ildete, como eu disse, eu trabalho muito a questão dos conselhos, né, e da questão da participação. E acho que tem uma coisa que a gente vai aprendendo, que os conselhos não podem resumir a participação. A gente não pode resumir a participação social aos conselhos, ao espaço dos conselhos. Estava conversando novamente, dando o exemplo da educação, hoje de manhã, sobre os conselhos das escolas, né? Então, muitos professores e professoras falando na nossa reunião, que a gente fez de manhã, como os espaços de conselhos das escolas são vistos como espaços burocratizados, né? Que a comunidade não tem interesse em participar, né? E aí você fica pensando como é que você valoriza o espaço dos conselhos. E aí eu dou um retorno, que é dizer o seguinte: enquanto a escola em si, ou enquanto a unidade de saúde, né, não fizer parte da comunidade, né, e aí eu acho que a saúde ela está muito mais avançada do que a educação. Eu não sei como é que está aí em Paulínia a questão do programa Saúde da Família, né? Eu acompanhei há muitos anos assim equipes do programa Saúde da Família, e eu acho que era um programa revolucionário, né? Porque essa ideia de que as agentes comunitárias têm que estar presentes na vida da comunidade, ela é muito forte, né? E eu acho que isso provoca uma interação da comunidade com a unidade de saúde, né? E acho que isso é fundamental. Se as pessoas não tiverem consciência da presença do espaço da saúde na comunidade, a gente vai ter conselhos esvaziados, não tem jeito, né? Não dá para inventar a roda aí. Então, deixa eu só ver, porque parece que a minha bateria está... Não, acho que está...
E aí eu queria comentar a questão da Lara, né, e da Rose. Quando a gente fala de equidade, quando a gente pensa em equidade, a gente tem que ter a ideia de que equidade significa que todas as pessoas sejam tratadas com igual respeito na sua diversidade, né? Todos nós somos diferentes, né? Brancos, negros, mulheres, homens, trans, né? Cis, criança, jovem, adulto, idoso, idosa, né? Todos temos as nossas diferenças e as nossas peculiaridades, né? Mas nós temos que ser tratados pelo Estado, né, de maneira em igualdade de respeito e dignidade, né? Me parece que é essa a ideia de equidade que a gente tem que trabalhar, sem desmascarar, né? Quer dizer, sem ignorar as diferenças e a diversidade, mas considerar que uma pessoa negra e uma pessoa branca tem que ser tratada em igualdade de condições quando vai acessar um serviço de saúde, um serviço de educação. A pessoa cis, a pessoa trans, ela tem que ser tratada também dignamente, em igualdade de condições, né? Então, é dessa forma que eu entendo essa ideia de equidade, né, Lara, dialogando com você. E a Rose também, né? A Rose mencionou a palavra respeito, né? Eu acho que é muito importante isso, realmente. A cartilha vai bem, né? Às vezes as pessoas realmente não têm conhecimento, não têm formação, às vezes é preconceito, e a gente tem que ter um trabalho constante de lidar com preconceitos, né? E lidar com desinformação. Então, é uma luta constante, é uma luta diária, e é uma luta que sempre tem que ser travada, né? E tem que ser travada pelas pessoas que estão percebendo que essa é uma luta importante, né? Obrigado, Wagner. Doutor Felipe, mais alguma coisa? Eu queria aproveitar a fala dos colegas e aproveitando que o Wagner é estudioso da participação social, né? Hoje também é a última mesa temática, né? E de só reforçar assim, a importância do SUS no fortalecimento da participação popular e social, mesmo nas outras políticas públicas, de como o SUS, no seu modelo participativo, democrático, com o princípio da equidade, inspirou outras políticas públicas. Então, você pega o próprio SUAS, da promoção social, inspirado no SUS. Teve um momento, quando existia o Ministério da Cultura, eles estavam criando também os conselhos locais de cultura. Cada museu ia ter participação social para definir a agenda do museu, o modo como o museu ia funcionar, e eles se basearam aonde? No SUS. Né? E, então, como o SUS ele inspira um modelo de sociedade, né, que realmente promoveria um outro engajamento, uma outra valorização da sociedade e, consequentemente, do funcionário público também. Né? Só queria destacar isso. Muito obrigada, doutor Felipe. Bom, Wagner, agora a dinâmica é o seguinte, temos a nossa relatora, a Iracema, né, que ela vai pontuar os pontos fortes de cada fala dos participantes, né, ressaltando que a fala do Wagner também vai ficar relatada, porém, talvez num outro momento, para que ela possa acompanhar a dos participantes, tá? E como essa palestra está sendo gravada, está no YouTube, a gente pode fazer as ressalvas depois. Iracema? Bom, boa noite a todos. Boa noite. Eu vou fazer um levantamento das ideias principais do que eu coletei de cada participante, tá? Bom, o Felipe, que abriu a fala, ele falou da recorrência da sensação de não valorização entre os funcionários públicos, de forma geral, processos seletivos não organizados, selecionando pessoas sem qualificação ou despreparadas para as funções. A recepção de novos funcionários é inadequada nos municípios
e os municípios não se estruturaram para a recepção desses novos funcionários. É o que ele vê na maioria dos casos. Correto, Felipe? Quer corrigir? Colocar alguma coisa? Acrescentar? Não? Bom. Lara. A Lara levantou o tema da precarização do serviço público. O governo é um reflexo das escolhas políticas das pessoas, o que tem atualmente retirado vários direitos públicos. As escolhas políticas refletem no nosso bolso e no trabalho. O acolhimento é importante, mas a capacitação também é. A faculdade não capacita pessoas para as funções. A capacitação é essencial porque quem sofre com a falta do diálogo e do acolhimento são os vulneráveis. A capacitação do funcionalismo público melhora o SUS, tornando-o mais inclusivo e abrangente, no intuito de incluir pessoas ausentes ou invisíveis à saúde ou na saúde, tornando-os participantes do processo. As pessoas são diferentes e deve-se pensar em outras possibilidades de atendimento de grupos dentro desses grupos. Isso não representa, o modelo atual não representa e não atende a todos os grupos diferentes, de vários locais, incluindo Paulínia. Entender especificidades é importante, pois devemos entender e aceitar os questionamentos sobre o conhecimento de cada um, de causa de cada um. Fundamentalismo e conservadorismo são barreiras para a entrada no SUS. A Vanusa citou a questão dos tabus na saúde, racismo, transexualidade, moradores de rua, etc., e que o leque de afastamento das pessoas do SUS é maior, que ele não é específico nem focado em um ponto apenas. Nisso não conseguiu falar. O Rogério Nuber citou que rever processo de terceirização, como os que ocorrem atualmente em políticas, são necessários, porque posturas, regras e valores financeiros são diferenciados entre esses funcionários, o que causaria discrepância, inclusive, na efetivação das atividades. A valorização do funcionário público de forma efetiva e concursada é essencial. Educação continuada para não estancar na profissão é necessária. O plano de cargos e salários deve ser eficiente e eficaz, para saber até que ponto, onde o funcionário pode chegar na sua carreira. Ele tem que ter ciência nisso, é uma forma de valorização. Confusão entre políticas públicas e serviços públicos, isso causa segregação dos grupos. A Aline citou humanização na recepção dos profissionais que chega, deve ser melhorada. Escolhas políticas explicam o desmonte atual da saúde. Discussão sobre os tabus é importante para quebrar o medo de falar sobre os assuntos. Espaço de educação continuada para a prática, a experiência do outro colabora para o aprendizado do dia a dia. A importância de estar próximo da comunidade favorece o incremento do SUS. Burocratização dos serviços não é eficiente para atender às demandas da população. A Maria Udete, os debates favorecem novos olhares sobre a sociedade. Não temos debates permanentes. Conselhos, debates deveriam praticar os debates mais abertos, chamativos e permanentes para discussões que possam contribuir como novas formas de ações para os funcionários públicos. Orçamento participativo foi uma das propostas, participação popular faz mudanças nas sociedades. Uma proposta que ela colocou foi que o Conselho Municipal de Saúde inicie um debate aberto, propício e chamativo para incentivar mais a participação da sociedade. A Rose propôs a criação de uma cartilha sobre falas específicas de cada grupo e citou educação continuada como importante para o entendimento de temas variados, no intuito de evitar a diferença de tratamento entre os grupos. E citando, eu peguei umas ideias do Wagner, fora a ideia central da apresentação, que é a valorização dos espaços dos conselhos. Os agentes comunitários de saúde provocam a participação da comunidade na saúde. Equidade, pessoas tratadas com igual respeito em sua diversidade. Todos devemos ser tratados com igual respeito pelo Estado, sem ignorar as diferenças e as diversidades. Pessoas devem ser tratadas em iguais condições em todos os locais pelo Estado. Essas foram as falas principais, tá bom, Vanusa? Muito obrigada, Sema. Nada. Obrigada. Então, Wagner, esse relatório que a Iracema fez, ele vai constar, né, na conferência final, vai ser debatido também lá no dia 2. Agora, fique à vontade para fazer a sua fala final,
E a gente agradece muito. Não, parabenizar vocês pelas falas, também a companheira, como é o tema? Iracema, que fez a relatoria, muito competente, fez uma bela relatoria aí, acho que pegou bem a essência das falas, né? E eu só queria, assim, realmente concluir com essa ideia da valorização, né? Que nós precisamos muito cuidar de nós mesmos, enquanto servidores e servidoras, né? Os gestores têm uma tarefa muito importante, que é cuidar desse pessoal que trabalha no serviço público, né? Porque se a gente tiver servidores e servidoras mais realizados, mais valorizados, mais contentes, mais dispostas para o trabalho, né? A gente vai ter um serviço público muito melhor, vamos conseguir acolher a população de uma maneira muito melhor e vamos ter uma população que valoriza o serviço público, né? O que está acontecendo hoje é um resultado também de campanhas, né, que foram tirando essa força do serviço público e também de políticas neoliberais que vêm vindo aí já há tanto tempo, né? Mesmo até em governos mais do campo popular, assim, a gente ainda tem um processo, quer dizer, o que domina hoje, né, as sociedades, o mundo, o planeta, é uma visão neoliberal de Estado, né, de sociedade, de individualismo, de privatização, né, de cada vez mais o que importa são os meus ganhos e não o ganho da coletividade, né? Então, nós temos uma tarefa muito importante, acho que o SUS é um exemplo, né? Realmente, o Felipe mencionou isso, inclusive hoje, na minha discussão que eu fiz pela manhã, também mencionei o SUS como esse modelo, né, de institucionalização, de participação, e queria agradecer a oportunidade de dialogar, de conhecer vocês e dialogar com vocês nessa noite de sexta, né? Então, um abração para vocês e espero que a gente possa se ver presencialmente aí em alguma oportunidade em breve. Muito obrigada, Wagner. Acho que a Aline e a Lara querem fazer alguma consideração final. Pode abrir, Aline. Gente, eu só queria aproveitar, tendo em vista que hoje é o último dia das temáticas, para dizer que o quanto no decorrer dessas temáticas que a gente falou aqui, tiveram experiências dos palestrantes e dos usuários, de nós trabalhadores aqui, exitosas, né, em relação a essa proximidade com a população, essas discussões, essa proximidade entre nós, né, esse espaço aqui para a gente discutir, o quanto tiveram experiências exitosas quando a gente vai para essa discussão, vai para esse debate positivo, né, o quanto que isso a gente deve valorizar, para que mude. A gente, por exemplo, está caminhando aí para mudar o modelo de Paulínia, que é um modelo extremamente assistencialista, né, médico-centrado, ambulatorizado, e enquanto que a gente está caminhando para mudar para um outro modelo que é totalmente diferente desse, né, vai na contramão, e o quanto é desafiador no dia a dia a gente fazer essa mudança mesmo, né, mudar essa coisa da gente ter espaços para discussão, para ir até a comunidade, para sair da nossa zona de conforto e mudar, né? E a gente vê o quanto que isso às vezes paralisa, né? O quanto é desafiador para os profissionais, às vezes para o médico, falar como eu vou fazer, como vai ser estar na comunidade, para todos nós, né? Então, o quanto que isso tem essas experiências exitosas que foram ditas aqui, de pequenas coisas que a gente vai fazendo no nosso dia a dia, que a gente começou, né, que a gente iniciou, e das experiências de profissionais que já fazem isso há um tempo, né? E que já fazem isso há um tempo, e o quanto repercute de maneira muito positiva. Então, eu acho que é um processo, essa questão da população não participar, tem toda uma história envolvida, né? E que a gente vai conseguir a pequenos passos mesmo, no dia a dia, né? Coisas que a gente vai conseguindo um pouquinho, vai voltando, e acho que aos poucos a gente vai conseguir mudar. Todos nós aqui acreditamos no SUS e acho que tem muita chance de dar certo, como já deu em tanto lugar, né? É uma questão mesmo da gente, no dia a dia, abrir esse espaço para discussão, falar das nossas angústias, que às vezes a gente fica, nós profissionais, parece que a gente não se permite, né? Fraquejar, dizer eu não sei fazer, né? Me ajuda, vamos atender junto,
parece que é proibido isso, e na verdade não é, né? O quanto que é mais produtivo e é mais assertivo quando a gente faz junto, quando a gente assume, eu não sei fazer, mas eu quero aprender, eu não sei lidar, por exemplo, eu não sei como atender, né, uma pessoa trans, eu não sei como... Ninguém está aqui para... Ninguém nasce sabendo, a gente vai aprendendo no dia a dia, um com os outros, um com a experiência do outro mesmo. Então, só queria colocar o quanto foi importante esse espaço e que a gente continue com isso, porque tem muitos exemplos de experiências exitosas. Obrigada, Aline, pela sua fala. Lara? Calma que eu já estou chegando, calma, câmbio. Eu queria, para finalizar, já que essa é a última, eu queria fazer 2 apontamentos. O primeiro apontamento é sobre a conferência mesmo. Eu espero do fundo do meu coração, e é por isso que todo mundo que está aqui, a gente consiga trazer e, de fato, mudar esse modelo do SUS, mudar para uma coisa mais inclusiva, menos excludente, e que não fique só no papel, que saia disso para, literalmente, nas práticas, e assim a gente construir uma nova possibilidade de SUS. Eu acho que só da gente estar aqui debatendo sobre esses apontamentos, às vezes, quase sempre, se divergindo por falta de conhecimento, outros por ignorância, outros por... Então, enfim, mas eu acho que o debate, eu sou uma pessoa que gosta de debater, eu gosto desse debate, às vezes nem entendo muito, mas eu acho que é importante a gente colocar a nossa pitadinha ali, e eu acho importante esses espaços, e que isso não seja só na conferência, que isso reverbere ao longo de todos os outros setores públicos, enfim, essa participação popular que está aqui. E também, já que é a última, eu acho que para se fazer essa conferência, o segundo apontamento que eu quero fazer, é que precisou que se alguém se pensasse nesse modelo e que alguém de fato sentisse a importância da população, a importância dessa frente popular, dessa participação popular. Foi importante se pensar tudo isso e fazer com que o poder público se atentasse a isso. E então, já que hoje é o último dia, eu queria aqui parabenizar você, Felipe, por ter feito, intitulado, ter feito toda essa participação, tá aqui mesmo já pedindo demissão desse cargo, desse fardo cargo que você ocupava, mas está aqui ocupando esse cargo. Eu, enquanto representante do meu coletivo Boca de Si, obrigada pelas nossas poucas conversas que tivemos, mas obrigada por você ter ali colaborado de alguma maneira, direta ou indiretamente, mas eu acho que é isso, né? Quando a gente tem um compromisso e se predispõe a assumir esse compromisso, exatamente a gente tem que ir até o final, mesmo não estando ali remunerado mais para isso, mas a gente está aqui. Eu acho que é importante que a gente consiga, de fato, colocar a mão na massa e tratar esses problemas, que alguns temas são tabus, não sabemos, mas como que a gente vai fazer diante da dificuldade? Entender, conversar e se instruir, ou jogar ele por debaixo do tapete. E essa conferência, eu acho que vem, pelo menos no papel, nesse intuito, de colocar a mão mesmo na ferida e entender as suas especificidades diferentes. E é por isso, então, eu te parabenizo por isso, eu enquanto usuária e também enquanto representante do meu coletivo. Obrigado por essa predisposição de você. Eu queria também agradecer a Vanusa, que está aqui, ó, você quase foi uma Maju e não uma Glória Maria. Obrigada por toda essa condução que você teve, por esse carinho e por esse amparo. Eu acho que é assim que a gente vai construindo um novo SUS, e a gente quis falar sobre acolhimento, principalmente do seu acolhimento de hoje com o seu Mário, você que está aí, Vanusa, obrigada por isso. Eu acho que é por isso que a gente tem que fazer, e é para isso que a gente tem que fazer. Eu estou falando aqui do Felipe e da Vanusa, que são as pessoas que estão em linha de frente, mas eu tenho certeza também, claro, que tem outras pessoas por detrás disso que merecem também o louros e os bônus disso, como vocês que estão aqui. Então, eu estendo aqui a minha gratidão, o meu muito obrigado por tudo isso que está sendo feito. Eu e aqui, então, muito obrigado por vocês. E é isso, gente. Falei demais. Gente, a Lara vai fazer eu chorar no último dia de conferência de temática. Bom, gente, com quentinho no coração, né, que a gente termina mais essa palestra. Agradeço ao Wagner pela presença. Nossa, tá muito baixo, Vanusa, o seu som. Fala um pouquinho mais alto. Eu agradeço a presença de todos, ao Wagner pela sua explanação. Foi
perfeito em todas as suas colocações. E vou fugir ao protocolo também. Agradeço ao Dr. Felipe pelo aprendizado, pelas oportunidades. Eu sou servidora pública há 18 anos em Paulínia, e confesso que eu tinha um pouquinho de ranço de, de gente de outras situações sem fazer parte da construção. Mas ele mostrou a que veio, ele apresentou um curso para a gente, ensinou, ele e o Dr. Fábio têm deixado isso muito claro, evidente, todos os dias. Essa conferência, Dr. Felipe e o Dr. Fábio Luiz, né, que idealizaram o formato, todas as consequências dela. Agradecemos também. Não vamos agradecer tanto, porque ainda tem a parte final, tá, gente? Então, ficam os demais agradecimentos para a parte final da conferência. Boa noite a todos. Obrigada a cada um de vocês. Boa noite, gente. Obrigado, tá? Em nome da comissão também, obrigado a todos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Bom final de semana.